todos. Para quem não me conhece, meu nome é Débora, sou jornalista. Quero agradecer a presença de todos vocês que estão acompanhando a gente nessa live, especialmente ao Dr. Fernando Sebastianes, que é médico endocrinologista e também docente na Faculdade de Medicina de Piracicaba. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Débora. Eu que queria agradecer, em primeiro lugar, o convite por essa primeira live minha aí no Instagram. Espero que primeira de muitas. Vai surgir bastante convites. Bom, hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que são os distúrbios da tireoide. Que o doutor entende bem, né? É claro. Sim, é verdade. Gosto bastante desse tema, inclusive meu doutorado foi na área de distúrbio de tireoide. Muito bom. Doutor Fernando, o que é tireoide? Bom, a tireoide, Débora, é uma glândula que se localiza aqui na região inferior do pescoço. Tá? Ela é uma glândula endócrina, justamente porque a principal função dela é produzir hormônios. Os principais hormônios que ela produz são os hormônios tireoidianos T3 e T4. Tá? Existe um outro hormônio chamado calcitonina, que não é muito importante no corpo humano, mas o T3 e T4 são muito importantes, agem em todos os tecidos do corpo, podemos dizer assim. Interessante. Como eu posso saber se eu tenho tireoide? Porque muitas pessoas dizem, eu não tenho tireoide. Todo mundo tem ou não tem tireoide? Na verdade, a tireoide é uma glândula, como eu falei, e que é presente em todo mundo. Na verdade, se você nascesse sem a tireoide e não fosse tratada dessa deficiência de hormônio, você não estaria aqui hoje conversando comigo, certamente. Então, todo mundo tem a tireoide normal, lógico que é o que todo mundo deseja ter. Mas muitas pessoas têm doenças na tireoide, tá? Mas todo mundo tem tireoide. Para eu saber se eu tenho doença na tireoide, eu preciso, lógico, ficar atento a alguns sintomas e também fazer consultas regulares aí, ter um médico de confiança em quem possa investigar de tempos em tempos algum distúrbio tireoidiano. Certo. E pode existir alguma disfunção genética nesse caso? Sim, existe. Nós sabemos que os fatores genéticos são, sim, muito importantes para o desenvolvimento de doença tireoidiana. Existe, inclusive, o hipotireoidismo congênito, que é aquele que acomete já o bebê, já logo após o nascimento. Então, são distúrbios genéticos do desenvolvimento da glândula tireoide. Mas nós sabemos também que as doenças tireoidianas no adulto também têm uma base genética. Tá? Em geral, a maior parte das doenças tireoidianas, elas são chamadas autoimunes, ou seja, são doenças onde o próprio sistema imunológico agride a tireoide. Então, todo mundo que tem alguma doença autoimune, por exemplo, vitiligo, ou doença celíaca, ou diabetes tipo 1, ou lúpus, tem que ficar mais atento a distúrbios da tireoide também. E o que são esses distúrbios? Olha, Débora, basicamente, nós podemos dividir os distúrbios da tireoide em dois grandes grupos de doença, tá? Um deles seriam os distúrbios hormonais, onde eu posso ter uma deficiência na produção e na secreção do hormônio da tireoide, ou eu posso ter um excesso de hormônio tireoidiano circulando na corrente sanguínea. Então, o que seria o hipotireoidismo, que seria a falta de hormônio da tireoide, e o hipertireoidismo, que seria o excesso de hormônio da tireoide. Então, esse seria um grupo de doença, onde eu tenho alterações nas concentrações dos hormônios tireoidianos no sangue. O outro grupo de doença seria as doenças de nódulo ou bócio na tireoide. Eu posso ter as duas coisas, eu posso ter bócio, que seria uma tireoide aumentada de volume, eu posso ter nódulo na tireoide, eu posso ter problema hormonal junto. Mas essas doenças também podem estar separadas. Eu posso ter um nódulo na tireoide, mas a minha tireoide produzir hormônio normalmente. Então, esses dois grupos grandes de doença, eles podem estar juntos ou separados, em uma mesma pessoa. E essas doenças são graves? Podem se tornar graves? Podem ser graves, sim, Débora. Existe, por exemplo, o hipertireoidismo, ele pode ser
pode vir muito grave, ou pode ser muito intenso, a ponto que existe um quadro até chamado tempestade tireoidiana. O nome já diz, tempestade tireoidiana, quer dizer, literalmente uma tempestade de hormônio tireoidiano no sangue, muito hormônio tireoidiano, que pode levar a um quadro grave, requerendo inclusive internação em UTI e risco até de vida para o paciente. E o hipotireoidismo, ele também pode gerar um quadro grave, é mais raro ter um quadro grave como esse do hipertireoidismo, mas pode acontecer também. Além de outros problemas. Além de outros problemas que às vezes passam desapercebidos, né? Por exemplo, o hipotireoidismo e também o hipertireoidismo podem aumentar risco de aborto, por exemplo. Tanto que mulher que tem aborto, principalmente se for de repetição, ela tem que investigar a tireoide. Um exemplo apenas. Só para o pessoal entender, o que é hipotireoidismo? Então, hipotireoidismo é a deficiência de hormônio da tireoide. Tá? Então, eu tenho pouco hormônio da tireoide. Mas o hormônio da tireoide, como eu falei, ele é um hormônio que age no corpo todo. Ele age no coração, ele age na pele, ele age no cérebro, todo o corpo ele age. Tá? Então, se eu tiver deficiência do hormônio tireoidiano, é como, vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem, é como um combustível de um carro. Se eu colocar um combustível adulterado no carro, o carro também não vai funcionar bem. Né? Ou se o meu carro ficar sem combustível, eu não vou conseguir andar com ele. O hormônio tireoidiano, a gente pode pensar que seria como se fosse um combustível para o nosso corpo poder funcionar adequadamente. Se eu tiver deficiência dele, vou ter problemas. Então, isso é o hipotireoidismo, é deficiência de hormônio tireoidiano. E quais são os sintomas? Olha, como ele age no corpo todo, tem muitos sintomas do hipotireoidismo. Mas os principais são muita fadiga, cansaço, sonolência. A pessoa, mesmo dormindo, às vezes, bem à noite, tem muito sono durante o dia. Pode ter queda de cabelo, alterações da unha, pele muito seca, pode perder até a sobrancelha. A pessoa pode ter também um quadro de constipação, prender o intestino, pode ganhar um pouco de peso. Geralmente não ganha muito peso, mas pode ganhar sim peso, pode ficar demasiado, inchado, pode ter aumento de pressão arterial. Então, assim, uma série de sintomas, até a audição pode afetar. Então, praticamente, no corpo inteiro você vai poder encontrar alterações, né? Justamente porque é um hormônio que age em todos os tecidos do corpo. Certo. E hipertireoidismo, o que é? Então, o hipertireoidismo é o contrário do hipotireoidismo. No hipertireoidismo, nós temos muito hormônio da tireoide. Então, esse excesso de hormônio tireoidiano, ele vai fazer o paciente emagrecer, então ele causa emagrecimento. Às vezes, mesmo o paciente comendo bastante, o paciente emagrece, porque o metabolismo dele fica muito acelerado. Ele também tem fraqueza muscular ou dificuldade para fazer exercício físico. Então, às vezes a gente acha, né, deve ser bom ter hipertireoidismo porque emagrece. Às vezes tem paciente que fala isso, mas quem sofre de hipertireoidismo sabe que não é uma doença agradável de se ter. Justamente, um dos pontos é justamente essa dificuldade para fazer exercício. O paciente sente palpitação, coração acelerado, tem muito calor, sua muito, tem as mãos quentes e úmidas, tem insônia, dificuldade de dormir, muitas vezes tem irritabilidade, nervosismo, agitação. Então, também causa uma série de alterações. Pode predispor a arritmias também, né, que seriam batimentos descompassados aí do coração. Então, muitos problemas também, né? Sim. E o que é o bócio? Então, bócio é o aumento do volume da tireoide. Então, a tireoide, ela parece uma borboleta, ela fica aqui no nosso pescoço e ela tem uma forma de uma borboleta. Em geral, ela tem aí por volta de 15 ml. Se você pensar uma colher de sopa rasa, tem 10 ml de água, mais ou menos. Então, você imagina 15 ml, ela é pouco volumosa. Mas o bócio seria uma tireoide aumentada de volume, acima, por exemplo, de 30 ml. Então, algumas pessoas têm bócios enormes, né? Então, muito volumosos.
Então, bócio nada mais é que aumento do volume da tireoide. Seriam nódulos na tireoide ou não? Então, o bócio Diferente? tem várias causas, Débora. Eu posso ter um aumento do volume da tireoide por nódulos, como muito bem você colocou. Mas eu posso também ter um aumento do volume da tireoide, por exemplo, por uma infiltração de glóbulos brancos, que são células de defesa do nosso corpo. Lembre-se que eu falei que a doença autoimune, ou seja, a agressão imunológica contra a tireoide, é um quadro bastante comum. Quando existe essa agressão imunológica, eu posso ter uma infiltração dessas células de defesa, que são os glóbulos brancos. Essa infiltração faz a tireoide crescer, e o paciente pode ter bócio também por isso. Então, não é só o nódulo que dá bócio. Ter um nódulo significa que ele é maligno, que é câncer, ou muitas vezes não? Geralmente não é câncer, felizmente, tá? Só para ter uma ideia, Débora, mais ou menos 5% das pessoas, ou seja, 1 a cada 20 pessoas, vai ter algum nódulo palpável na tireoide. E se eu fizer ultrassonografia no pescoço de todo mundo, eu vou encontrar aí 1/3 das pessoas, ou até mais, com um nódulo também pequenininho na tireoide. Então, a tireoide é uma glândula muito propensa a formar nódulos, tá? E a grande maioria desses nódulos, mais de 90% deles, são nódulos benignos, que não precisam, na maior parte das vezes, de nenhum tratamento. E, doutor Fernando, o câncer na tireoide, ele aparece em qual idade? É muito comum em homens, em mulheres? É assim, Débora, o câncer de tireoide, assim como a grande maioria das doenças da tireoide, elas são mais comuns nas mulheres, tá? Mas também pode acontecer no homem. A faixa etária que geralmente acomete, é difícil você encontrar pessoas abaixo dos 20 anos com câncer de tireoide. Então, o pico acaba sendo lá para 40, 60 anos de idade, ou até mais idosos também podem ter, né? Então, o câncer de tireoide, ele é uma doença que é mais comum a partir dos 40 anos, mas você pode ter também, às vezes, pessoas entre os 20 e 40 anos que apresentem esse diagnóstico. Abaixo dos 20 anos é mais raro, mas pode acontecer também. E o que é tireoidite? Tireoidite, muito bem, né? Então, vou dar uma dica aqui para quem gosta de estudar um pouquinho, medicina ou área de saúde. Tudo que termina em ite, dos termos técnicos médicos, significa inflamação. Tá? Praticamente tudo que termina em ite significa inflamação. Então, tireoidite é uma inflamação da tireoide. Quando eu falo inflamação, significa o quê? Que existe glóbulos brancos inflamando a tireoide, né? Ou outros tipos de células imunológicas. Como eu já falei, essas inflamações podem fazer a tireoide crescer e o paciente ter um bócio. Existem vários tipos de tireoidite. A mais comum é aquela que causa a tireoidite de Hashimoto, que talvez você já tenha ouvido falar. A tireoidite de Hashimoto é uma inflamação crônica da tireoide que causa o hipotireoidismo, ou seja, que causa uma deficiência de hormônio tireoidiano. E, doutor Fernando, qual a importância dos hormônios tireoidianos na nossa saúde? Olha, os hormônios tireoidianos são fundamentais, né? Eu fiz até a comparação do combustível do carro. Então, eu ter meus níveis de hormônio tireoidiano regulados são muito importantes, por quê? Porque eles atuam em todos os tecidos do corpo, como eu já falei. Então, eles vão ser responsáveis por ajudar na regulação da pressão arterial, na regulação do peso, na regulação do batimento cardíaco, na regulação do sono, na regulação do raciocínio, inclusive da parte cognitiva. O hipotireoidismo prejudica muito o raciocínio. Na parte de bem-estar geral, capacidade para fazer exercício. Então, uma pessoa com disfunção nos hormônios da tireoide, ela pode ter prejuízos em praticamente todas as esferas na vida dela. E quando eu devo procurar um médico endocrinologista? Tenho certeza que tem muita gente que vai te procurar, mas
Quando que eu posso procurar? Quais são os sintomas? Eu posso fazer o autoexame em casa? Então, assim, quanto ao autoexame, ele não é difícil, na verdade, né? Porque como a tireoide ela é bem superficial, você pode identificar que no homem é mais fácil, nós temos aqui o pomo de Adão, né, que todo mundo sabe o que é. Então, que é uma cartilagem aqui da laringe. Se você descer um pouquinho aqui nessa região inferior do pescoço, bem no centro, eu tenho a região onde se localiza a tireoide. Como eu falei, ela tem um formato de borboleta. Então, se você puser o dedo aqui e deglutir, você consegue palpar a tireoide. É mais fácil palpar com a deglutição. Então, tem pacientes que fazem esse autoexame e às vezes se identificam mesmo um nódulo. Mas os sintomas são importantes de vocês avaliarem. Então, como eu falei, se você tiver uma mudança muito grande no seu bem-estar geral, com aumento de cansaço, fadiga, ou mudança grande do peso, associada à alteração de raciocínio, do sono, isso já carece de uma investigação da tireoide. Não necessariamente você tem um problema de tireoide, porque outros problemas de saúde também podem dar esses sintomas. Inclusive, agora, nessa época da pandemia, tem muitas pessoas que estão, às vezes, mais tristes, depressivas, e podem ter sintomas semelhantes às doenças tireoidianas. Mas é lógico que é importante você investigar também a sua tireoide. Até porque quando nós temos um evento estressante na nossa vida, esse evento estressante ele pode também predispor a essa agressão imunológica contra a tireoide e às vezes algumas semanas ou meses depois, você pode começar a desenvolver uma doença tireoidiana também. Certo, resumindo, se você se identificou com os sintomas da live, só procurar o Dr. Fernando. Bom, doutor, quais são os exames fundamentais para diagnosticar todas essas doenças? Então, em primeiro lugar, lógico, a pessoa tem que procurar um bom médico, conversar com ele, explicar os sintomas, fazer um bom exame físico da tireoide, como eu falei, não é difícil. E a partir daí, o médico vai analisar a necessidade dos exames. Os exames principais são a ultrassonografia da tireoide, principalmente quando existe alguma anormalidade na palpação da tireoide, e os exames de sangue. Nos exames de sangue, eu posso fazer a dosagem de um exame chamado TSH, que seria o exame mais importante na avaliação das doenças tireoidianas, porque esse TSH, ele é um hormônio produzido pelo nosso cérebro que vai indicar se os níveis de hormônios tireoidianos no sangue estão adequados ou não. Então, o TSH é o principal. Eu posso dosar também os hormônios tireoidianos? Pode, você pode dosar o T4, o T3, que são os hormônios tireoidianos. Mas o TSH é o principal. E você pode dosar também os anticorpos contra proteínas da tireoide. Então, anticorpos contra a tireoide, eles vão indicar se você tem alguma agressão imunológica contra a sua tireoide. Certo. E qual é o tratamento adequado após todos esses exames? Então, se o paciente tiver um hipotireoidismo, ou seja, uma deficiência de hormônio tireoidiano, ele vai precisar repor esse hormônio tireoidiano. Então, nós temos, o que é mais usado é a levotiroxina, que é o hormônio tireoidiano, tem até na rede pública, e é uma medicação que o médico vai selecionar a dosagem adequada para o paciente. Se o paciente tem excesso de hormônio tireoidiano, o hipertireoidismo, naturalmente que o médico vai ter que investigar a causa desse hipertireoidismo, mas, em geral, também se usam medicações via oral para fazer esse controle. Em alguns casos, pode ser indicado o uso do iodo radioativo, que seria um tratamento para resolver o hipertireoidismo, ou até uma cirurgia. E nos casos onde a pessoa tem nódulos na tireoide, se esse nódulo for benigno, a gente só vai operar se ele estiver crescendo muito ou se for muito grande e trouxer desconforto para o paciente. Agora, na suspeita de um nódulo maligno, naturalmente que a cirurgia vai ser indicada.
Certo. E como equilibrar esses hormônios tiroidianos no dia a dia, doutor Fernando? Qual que é a sua dica para equilibrar os nossos hormônios? Então, uma dica importante, assim, a gente sabe que manter um peso adequado ajuda bastante também. Excesso de peso aumenta também o risco de doenças tireoidianas. Você também tem um bom consumo de selênio, é importante. Ele é um mineral que ajuda também na saúde tireoidiana e ele está presente principalmente na castanha do Pará. Então, se você consumir uma ou duas, no máximo, castanhas do Pará ao dia, você já consegue um bom aporte de selênio. E tem a questão do iodo, que todo mundo sabe que o iodo é importante também, é um mineral importante para a saúde da tireoide. O iodo, a gente tem que ter cuidado, nem para ingerir demais e nem de menos. O nosso sal, aqui no Brasil, ele é iodado, ou seja, ele já tem iodo. E como o brasileiro, em geral, gosta de comida mais salgada, né? Come churrasco, abusa um pouquinho do sal na comida, em geral, a ingestão de iodo das pessoas é adequada. Tá? Então, o iodo é um mineral importante, mas devido à iodação do sal, nós já conseguimos ingeri-lo em quantidades adequadas na grande maioria das vezes. Então, doutor Fernando, além da medicação, também é fundamental ter uma boa alimentação junto com exercícios físicos para equilibrar os hormônios. O exercício físico também é importante, a boa alimentação, sem dúvida, dando esse destaque aí para a castanha do Pará, a manutenção de um peso adequado também. Isso também pode ajudar a longo prazo a evitar, principalmente, nódulos de tireoide, embora nós saibamos que o paciente, às vezes, com uma disfunção da tireoide, ele já ganha peso, né, como eu falei, com hipotireoidismo, e às vezes isso vai até confundir para o paciente, né? Vai falar, poxa, mas eu já tenho problema na tireoide, engordei por isso e agora preciso emagrecer. Mas é naturalmente que se ele tem uma deficiência do hormônio tireoidiano e vai ser tratado para isso, isso vai ser mais uma ajuda também para perder pelo menos uma parte do peso aí dele. Uma dúvida que muitos têm, esqueci de tomar a medicação. Posso tomar novamente? O que pode ser feito? Então, isso é uma dúvida bacana que você perguntou, Débora. É o seguinte, o hormônio da tireoide, que a principal doença na tireoide é o hipotireoidismo. Quem tem hipotireoidismo, ou seja, deficiência do hormônio da tireoide, precisa tomar o hormônio da tireoide, que é a levotiroxina. Tem várias marcas, tá, pessoal? Pura T4, Synthroid, Levoide, Eutirox, etc. Bom, você que toma esse remédio, se você esquecer de tomar hoje, você tem duas opções. Você pode tomar hoje mesmo, só que aí você vai ter que tomar o remédio, de preferência fazer um jejum de meia hora depois de tomar o remédio. E você precisa tomar o remédio de estômago vazio também. Então precisa tomar pelo menos umas 4 horas sem se alimentar. Agora, uma opção é no dia seguinte tomar a dose dobrada. Já que você esqueceu de tomar hoje, amanhã você toma 2 comprimidos. No caso do hormônio da tireoide, da levotiroxina, é possível fazer isso. Porque ele é uma medicação que tem uma duração muito longa no nosso corpo, então ela permite esse tipo de abordagem. Para você ter uma ideia, Débora, tem pessoas que se esquecem muito, né? Já fizeram um estudo com pessoas que eram muito esquecidas de tomar o hormônio, e aí a pessoa ia uma vez por semana num consultório, no centro de saúde, e tomava todos os 7 comprimidos de uma vez, que ela deveria ter tomado durante a semana. Então até isso já fizeram como possibilidade para resolver essa dificuldade de tomar o remédio. Porque de fato, por a gente ter que tomar, em geral, de jejum, de manhã cedo, aguardar meia hora para tomar o café da manhã, algumas pessoas acordam atarefadas, vão lá, comem alguma coisa, puxa, esqueci de tomar o hormônio. Então, às vezes dá essa confusão, mas aí no dia seguinte você pode tomar a dose dobrada para compensar esse esquecimento no dia de hoje. E quando for fazer o exame do TSH, precisa tomar a medicação antes ou não? Para a dosagem do TSH, o TSH sozinho não tem problema se você tomou ou não tomou o hormônio naquele dia.
tá? O que vai influenciar é caso você vá dosar o T4. Quer dizer, o T4 é o principal hormônio que é produzido na tireoide, mas também é o hormônio que está presente nos comprimidos que fazem o tratamento do hipotireoidismo. Então, se você toma o comprimido de T4 todo dia, que é a levotiroxina que eu falei, pura T4, levoide, sintroide, etc., se você toma esse comprimido todos os dias, na hora de dosar o T4, é melhor você fazer o exame sem ter tomado o comprimido naquele dia. Eu falo para o paciente assim, leva lá no laboratório o comprimido, você colhe o exame de sangue, a hora que vai sair do laboratório, você já toma água, toma seu comprimido, e daqui meia hora você toma o café da manhã. Mas se for dosar só o TSH, não tem problema de tomar o comprimido antes. Certo. E, doutor Fernando, hoje nós estamos vivendo uma pandemia, né? É Com a verdade. questão do Covid. E surgem muitas dúvidas de pessoas que têm problemas com a tireoide. Os indivíduos com distúrbios tiroidianos, eles são ou fazem parte do grupo de risco? Débora, quem tem distúrbio tiroidiano está compensado, a maioria das pessoas que têm problema da tireoide está bem, está tomando remédio, está compensado, não faz parte do grupo de risco, tá? Lógico que se eu tiver uma pessoa com o hipertireoidismo, excesso de hormônio tireoidiano, que está circulando aí pelas ruas, já não está bem, ela já não está se sentindo bem. Qualquer infecção que ela adquirir, ela vai ter mais risco de ter uma pior evolução. Dentre elas, a infecção pelo Covid-19, tá? Mas, assim, 99% dos pacientes com doença tireoidiana, eles já estão em tratamento ou estão compensados e não teria problema, não são grupo de risco para pior evolução para a infecção pelo Covid, aí, que é o coronavírus, tá bom? Então, não é considerado um grupo de risco. Mas é lógico que a gente não pode deixar a pessoa descompensada, né? Isso da doença tireoidiana. Certo. E pessoas infectadas com coronavírus, pode suspender a medicação? Por exemplo, alguém que tenha hipo ou hiper deve suspender a medicação se for infectado com coronavírus? Não deve suspender, tá, Débora? Os hormônios da tireoide ou os tratamentos para o excesso de hormônio da tireoide, eles precisam ser mantidos independente da pessoa ter uma infecção, ou a mulher, às vezes, engravida, também deve manter, sim, o tratamento. Doutor Fernando, segundo pesquisas, até mesmo a gente conversando, o coronavírus está causando tireoidite. Por quê? Débora, tem relato de caso, de fato, que a infecção pelo coronavírus possa gerar um quadro de tireoidite chamada subaguda, tá? Então, essa tireoidite subaguda, ela é um quadro que causa dor na região da tireoide, pode cursar com febre, e traz um quadro que lembra muito uma infecção, tá? Essa tireoidite subaguda, ela já é causada por outros vírus também. Então, se descobriu que o coronavírus também pode desencadear um quadro desse. Então, ela é uma doença viral mesmo, e o coronavírus, dentre tantos problemas que ele pode causar, esse é mais um que se descobriu que pode aparecer também. E como podemos prevenir o Covid-19, doutor Fernando? Bom, fundamental higiene pessoal, né? Então, lavar as mãos, não colocar as mãos nos olhos, nas bocas, toda vez que for sair de casa, utilizar máscara, se for até para um lugar mais ainda, onde você sabe que vai ter um contato mais próximo com outras pessoas, às vezes, além de usar máscara facial, usar até aquele chamado face shield, que é o escudo facial, né? Você coloca a máscara e coloca uma outra proteção, que protege os olhos também, inclusive. E álcool gel também, logicamente, você tem que andar com ele no bolso. Você pegou numa maçaneta de uma porta fora de casa, você vai lá, passa álcool gel na sua mão. Todas essas atitudes ajudam bastante.
e você evitar naturalmente aglomerações, né? Se você pode pedir algo da sua casa para entregar na sua casa, é melhor do que você ficar circulando em ambientes com muitas pessoas. Isso é o principal, né? E naturalmente você manter algum grau de atividade física, se alimentar direito em casa, ter uma noite de sono adequada, tudo isso também pode indiretamente te ajudar a ficar mais protegido aí do coronavírus. Certo. Doutor Fernando, alguns seguidores me enviaram alguns directs fazendo algumas perguntas. Então, nós vamos fazer aqui um mitos e verdade para o senhor responder. A medicação com hormônios da tireoide engorda? É verdade? Estou gorda porque a medicação está me engordando. Muita gente diz isso, né? Não, é mito. Na verdade, o hormônio da tireoide vai até ajudar você a emagrecer, tá? Vai ajudar um pouquinho a emagrecer, mas é mito que ele vai engordar. Pelo contrário, o tratamento vai te ajudar a emagrecer. Certo. Hormônio da tireoide emagrece? Já foi respondido, né? Sim, então, é bem isso. O hormônio da tireoide emagrece, mas menos do que as pessoas gostariam. Sim, emagrece, mas menos do que as pessoas gostariam. A obesidade pode ser causada por hipotireoidismo? Verdade ou mito? Verdade, mas raramente a causa da obesidade é o hipotireoidismo. Então, é uma verdade, mas geralmente a obesidade não foi causada pelo hipotireoidismo. Tem outras causas aí por trás, né? Seja alimentação, hábitos de vida. Doenças da tireoide afetam a gravidez? Verdade ou mito? Verdade. Aumenta o risco de aborto, pode causar, inclusive, problemas até de inteligência no bebê, no feto, né? Depois que nasce, o bebê fica menos inteligente porque não tomou hormônio da tireoide a gestante aí durante a gestação. Então, sim, é verdade. Crianças não têm problemas na tireoide? Mito ou verdade? É mito. É raro criança ter problema da tireoide, mas pode ter. E principalmente o hipotireoidismo congênito, que é aquele teste do pezinho. Toda mãe sabe que o bebê, quando nasce, faz o teste do pezinho. Esse teste do pezinho, dentre outros exames que são feitos nesse teste do pezinho, existe o exame da tireoide. Alguns bebês nascem com disfunções da tireoide, que é chamado de hipotireoidismo congênito, que vão dar problema. Você já ouviu aquele termo cretino ou cretinismo, Débora? Às vezes as pessoas xingam os outros, né? Ô, seu cretino. Eu sei que não é do seu palavreado, Débora, mas o termo cretino ou cretinismo significa a deficiência do hormônio tireoidiano na criança, causando um retardo mental e um prejuízo no desenvolvimento dessa criança. Antigamente era mais comum o cretinismo, hoje, felizmente, com o teste do pezinho, diminuiu bastante esse tipo de problema, porque a criança começa a ser tratada desde novinha. Certo. Apenas mulheres têm distúrbios na tireoide? Mito ou verdade? Mito. Homens também têm, mas sem dúvida é mais comum em mulher. Na questão da obesidade, é tudo culpa da tireoide? Mito ou verdade? Mito. Infelizmente, seria bom se só tratar a tireoide de todo mundo resolvesse a obesidade, né? Mas é mito. Muito bom, doutor Fernando, conversar com o senhor hoje sobre os distúrbios. Ainda temos 20 minutos, tem bastante seguidores aqui na live que estão fazendo perguntas. Dá tempo de você responder? Pode responder? Dá, lógico, dá sim. Com certeza. Estão com bastante dúvidas, que passa bem rápido, então quem quiser fazer as perguntas novamente, por favor, o doutor Fernando vai estar respondendo. Alguma sugestão também, doutor Fernando? Algo que faltou ser dito sobre a tireoide? Então, estou vendo uma pergunta aqui, acho que Milane, está escrito: boa noite, a retirada total da tireoide pode causar danos físicos e emocionais. Podemos citar a depressão, insônia, que chamam de síndrome das pernas inquietas? Olha, a retirada total da tireoide, naturalmente que vai levar a uma deficiência de hormônio tireoidiano. Então, quem retirou toda a tireoide vai precisar tomar hormônio da tireoide, tá?
se não for bem ajustada a dose do hormônio da tireoide que essa pessoa vai usar, ela pode sim ter sintomas, por exemplo, de deficiência do hormônio da tireoide. Ela pode ficar mais triste ou sintomas de depressão. Ela pode, por outro lado, se tiver excesso de reposição do hormônio da tireoide, ela vai ficar com excesso do hormônio tireoidiano, causando, por exemplo, uma insônia também, que é o que a nossa colega aí perguntou. A síndrome das pernas inquietas, talvez muitas pessoas não saibam o que é, mas seria uma síndrome onde a gente tem dificuldade de ficar com a perna parada, tá? Isso pode acontecer durante a noite, e a pessoa às vezes nem consegue dormir direito, porque as pernas ficam inquietas, como o nome diz. Essa síndrome, ela não tem uma associação grande com problemas da tireoide, mas ela também é um problema bem frequente, e às vezes a pessoa tem uma disfunção da tireoide junto com essa síndrome, mesmo não tendo relação uma coisa com a outra, né? Uma seguidora perguntou também se pode fazer o jejum intermitente. Pode sim. Pode fazer jejum intermitente, não tem problema. Na verdade, se você fizer o jejum, inclusive, matinal, fica até mais fácil de tomar o remédio, o hormônio da tireoide, porque você deve, de preferência, tomá-lo de jejum. Você vai jejuar, inclusive, você toma com água, e não tem nenhum problema o jejum intermitente com doença da tireoide. Olha, uma pergunta muito interessante. A Márcia, tem algum medicamento que interfere no remédio da tireoide? Sim. Por exemplo, se você tomar o remédio da tireoide, o hormônio da tireoide, tá? Se você for tomar hormônio da tireoide e tomar junto ferro, por exemplo, sulfato ferroso, algumas vitaminas, até cálcio, isso pode prejudicar, sim, a absorção do hormônio da tireoide. Por isso que o ideal é você criar o hábito de tomar os outros medicamentos separados do hormônio da tireoide. Você toma o hormônio da tireoide sozinho e os outros medicamentos você toma separado. Agora, para quem toma remédios para hipertireoidismo, que aí, lógico, ele não vai usar o hormônio da tireoide, ele vai tomar outros remédios. Para esses remédios, para tratamento do hipertireoidismo, não tem problema você misturar com outras medicações. Certo, a Ângela Mora está perguntando se pessoas com hipoparatireoidismo são grupos de risco, são considerados de risco. Certo. Nessa Bom, pandemia. Hipoparatireoidismo, muitas pessoas não sabem o que é. Então, hipoparatireoidismo é um problema onde a pessoa tem uma deficiência no funcionamento de glândulas chamadas paratireoides. Então, essas paratireoides são glândulas que ficam ao redor da tireoide, e elas são muito importantes para regular o cálcio no nosso corpo. O que tem a ver com a tireoide, a paratireoide? Tem a ver o seguinte: quando você faz a ressecção, a retirada da tireoide, alguns pacientes podem desenvolver esse quadro de hipoparatireoidismo. Ou seja, acabar danificando ou retirando as paratireoides. Nesse caso, o paciente tem que tomar cálcio, tem que tomar, às vezes, o calcitriol, que é um derivado da vitamina D. Nesse tratamento, é importante o paciente manter o cálcio normal. Ele com o cálcio normal não tem nenhum problema. Se ele adquirir o COVID, não vai ter um risco maior de desenvolver nenhum quadro mais grave do COVID, não. Os pacientes podem utilizar medicação genérica? Remédio genérico de hormônio? É recomendado sim ou não? O paciente pode sim tomar o remédio genérico, mas toda vez que o paciente for mudar de marca do hormônio da tireoide, se ele for trocar de qualquer marca de uma para outra, ele precisa ficar atento porque pode dar diferença no resultado entre as marcas. Então, o que eu quero dizer? Se ele trocar, por exemplo, se ele toma hoje um remédio de marca para repor o hormônio da tireoide, ele trocar amanhã pelo genérico, ele precisaria ficar atento porque pode acontecer uma pequena diferença no resultado do exame de sangue. Então, os remédios da tireoide eles podem ter uma diferença pequena entre um e outro e causar uma alteração no resultado do seu controle da tireoide.
Então, sempre que você for mudar de marca, fale antes com o seu médico. E se você mudar de fato, optar pela mudança, daqui 1, 2 meses no máximo, faça outro exame de sangue para confirmar que você não sofreu nenhum prejuízo pela mudança de marca. Certo, doutor Fernando. Infelizmente, a nossa live já está chegando ao final, faltando um pouquinho para acabar. Qual que é a sua sugestão para todos que estão assistindo a live nesses dias de quarentena que nós estamos? Bom, minha sugestão... Nós estamos enfrentando, né, esse dia a dia. Exatamente. Isolados. Minha sugestão é tentar levar esses dias com o máximo de serenidade possível. Inclusive, eu falei aqui que o estresse excessivo psicológico também pode desencadear, ser um gatilho para doenças tireoidianas. Então, a própria saúde da sua tireoide, ela também tende a ficar melhor se você não ficar muito estressado psicologicamente. Então, evite ficar assistindo toda hora quantos óbitos ou quantos casos, ou ficar cada meia hora, 1 hora olhando as notícias, porque de fato isso traz muito prejuízo psicológico para a gente. Então, procura ler um livro ou faz alguma atividade física em um ambiente que seja seguro, cuide da sua alimentação. Se você gosta também, uma opção muito interessante são os relaxamentos, como meditação. Quem tem a sua fé, a sua religiosidade também deve exercê-la nesse momento. Então, buscar serenidade acima de tudo e fazer, lógico, tomar todos os cuidados possíveis que você tem à sua disposição para evitar adquirir a infecção. Mas não ficar se alimentando só de notícia ruim o dia todo, que isso não vai te levar, não vai te trazer benefício nenhum, né, Débora? Sim, com certeza. E quem está assistindo a live, se tem esses sintomas, né, achar que tem problema na tireoide, como que pode marcar uma consulta com o senhor? Já está atendendo no consultório? Eu sim, estou atendendo no consultório. O meu consultório fica aqui em Piracicaba, na Avenida Independência, pertinho dos bombeiros, número 3578. E o telefone do meu consultório é 3375-7566. 3375-7566. Tem um site também meu, www.fernandosebastianes.com, quem quiser maiores informações. E também, alguns pacientes têm feito consultas também via telemedicina, por uma questão de serem de grupo de risco e se sentirem mais seguros dessa forma. Mas lá na clínica nós estamos mantendo todas as precauções possíveis, distanciamento, álcool gel para os pacientes, logicamente uso de máscaras, etc. Certo, doutor Fernando, muitíssimo obrigada pela sua participação. É uma honra tê-lo aqui como meu primeiro convidado para falar sobre um tema tão importante que é saúde. Obrigado, Débora. Eu que agradeço a oportunidade. Um grande abraço aí para você e sucesso. Olha, já estão pedindo outra live aqui para a gente marcar para falar sobre diabetes. Legal. Vamos ver a sua disponibilidade na sua agenda para a gente remarcar para uma outra semana. Tá, Jó, a gente marca sim. Então, um abraço. A participação de todos vocês que participaram dessa live e deixo as palavras finais e mais uma dica, né? Porque tem tanta curiosidade sobre esses hormônios da tireoide, então vou deixar o doutor Fernando terminar essa live aqui falando com vocês que estão aí em casa. Queria agradecer a todo mundo que assistiu, e foi a primeira live que eu fiz, foi muito gratificante para mim aí estar com a Débora, que é uma jornalista que eu conheço já há muito tempo, eu sei que a Débora é muito empenhada aí no trabalho dela, e por isso que ela está tendo também tanto sucesso. E é isso aí, pessoal, tentar se manter sereno, se cuidar, e que isso tudo vai passar, né? É questão de mais alguns meses aí, tudo já deve estar bem melhor, mas enquanto isso a gente não pode descuidar, não. Obrigada. Então, um abraço, doutor. Boa noite para você. Um ótimo final de semana com a sua família. E um abraço especial também para todos os meus seguidores e para os seus pacientes, né, que vieram aqui nessa live participar desse assunto tão importante dos distúrbios da tireoide. Obrigada a todos vocês. Um beijo. Boa noite. Obrigado. Tchau, tchau.